Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o Bernardo Diniz. Bernardo, grato por teres aceito vir conversar comigo sobre um tema que tem sido uma paixão tua nestes últimos anos, sobre a proposta que Obrigado, o eu. Barrett Value Center apresenta para as organizações e para o mundo. Eu gostava de começar por entrar diretamente aí. O que é o Barrett Value Center e que tipo de proposta é que oferece, na tua perspectiva, nas tuas palavras? Ok. Então, obrigado, Marco. Bom dia aqui do Brasil, de onde vos Hum. falo agora, São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo. Ehm, então, o Humberto Velho Center é curioso. Eu descobri-o aqui no Brasil em 2007. Não o Barrett Valley Center, mas um dos livros do Richard Barrett, que foi o fundador dessa organização, e que já na altura já existia em vários países. E eu fiquei extremamente admirado porque eu já trabalhava com esta temática da gestão por valores, ou seja, de utilizar os valores como ferramentas de gestão para apoiar a decisão e uma gestão mais eficiente e eficaz. E então vou descobrir em 2007, pela mão de um executivo bastante conhecido no Brasil que se chama Marcelo Cardoso, que na altura era o vice-presidente de recursos. Não, aliás, na altura ele era o presidente da DBM. E portanto uma empresa de executive searching muito conhecida a nível mundial e que faziam já parte desta tal rede que me perguntas. E então vou descobrir uma rede que já estava espalhada na altura, se calhar por 80 países, e que tinha como objetivo ajudar as organizações a conseguirem ser mais performers, não é? Isto veio pela mão do Richard Barrett, engenheiro mecânico, assim, coisa improvável, mas que dizia nas suas palestras eh, que um dia recebeu um download e que a mensagem era: Richard, it's not transportation, it's transformation. E ele Hum. então disse que deixou de ser um engenheiro de transportes para ser um engenheiro de transformação humana. E curiosamente, esta rede nasceu a partir de um modelo, assim, de forma muito espartana, em que o Richard Barrett foi como se tivesse subido nos ombros do famoso e saudoso Maslow, eh, o pai da teoria das necessidades humanas, ou seja, da pirâmide das necessidades humanas, e que subiu nos ombros do Maslow e pegou naquele topo da pirâmide que era a autorrealização e com filosofia védica, deitou assim tipo um copo de filosofia védica sobre a pirâmide e transformou necessidades em consciência, níveis de consciência humana, e portanto sete porque está relacionado com a questão dos chakras que explicam muito daquilo que é o funcionamento do sistema energético humano e depois das várias relações que existem. E portanto isso é uma coisa pouco provável, que era passar de uma linguagem como esta que estamos a falar agora para um sistema de monitorização de performance de organizações a partir da performance humana. E portanto foi isso que depois o Barrett Value Center, ou seja, criado pelo próprio Richard Barrett, que no início foi ele que realmente fez toda a base da criação da rede, foi criado um sistema de certificação de profissionais que utilizavam esta metodologia, como eu, que passei a fazê-lo a partir de 2009, e que pelo mundo ajudaram e ajudam organizações. Hoje em dia estamos a falar de cerca de 200 países, de uma rede de mais de 5 mil consultores, todos independentes. Portanto, é uma coisa muito interessante porque é uma rede que prima por não haver exclusividade de territórios, rigorosamente nada, ou seja, o objetivo é um conjunto de pessoas que têm um propósito maior comum, e que por isso interagem de forma interdependente e com colaboração. Evidentemente com as idiosincrasias que o sistema humano vai encontrando pelo caminho, mas mantendo essa filosofia. E portanto, hoje em dia é algo que está muito consolidado, que estamos a falar, isto começou no meio dos anos 90. O primeiro livro do Richard Barrett, que chama How to Liberate Your Soul, ou algo parecido com isso, foi publicado curiosamente na mesma altura em que o famoso livro do Robert Kaplan e David Norton com a teoria do Balanced Scorecard e que ajudou
a apoiar a implementação de estratégia e que alterou os processos de planeamento estratégico a nível mundial. Foi exatamente na mesma altura em que o Richard Barrett publicou este primeiro livro, que depois veio ter uma réplica de continuação, já com o foco nas organizações, que se chamava How to Liberate the Corporative Soul, e transformando então toda esta linguagem em indicadores de gestão, que são aqueles que são utilizados até hoje, para apoiar o alinhamento estratégico entre cultura e o hiato estratégico quando se define uma nova estratégia numa organização e como realmente conseguir levá-la à prática de forma sustentada através das pessoas, não é? Portanto, é basicamente isto. Grato, Bernardo. Portanto, ficou claro para mim que o teu campo de ação são as organizações, que esta é uma proposta que está a ser focada no contexto da cultura, portanto, do sistema de valores das organizações. Portanto, é interessante que ela vai se posicionar, portanto, no quadrante inferior esquerdo da teoria integral, no quadrante Sim. individual coletivo, e é, Sim. é importante pôr aí por não haver muitas propostas de facto, quer no contexto de organizações, quer no contexto geral, que venham desse quadrante, sejam legítimas desse quadrante. Nós estamos a começar a ouvir falar muito da educação por valores, só para dar um exemplo do que é uma proposta noutra área vindo É. desse quadrante. E, portanto, sim, aqui a malta do José Pacheco e afins fala muito desse contexto. E muito ligado à transformação, portanto, à transformação da cultura nas organizações. Portanto, esta parece ser assim a grande chave. Dá-me um pouco como é que foi esse teu caminho. Tu falaste como é que descobriste, que foi no Brasil, através do Marcelo. Dá-me um pouco, dá um passo atrás e diz o que é que te levou a este mundo das Uhum. organizações e o que é que te chamou a atenção nesta mecânica dos valores, porque há muitas pessoas a trabalhar em organizações e muito poucas com esta atenção nos valores. Portanto, Sim. o que é que foi aqui o teu caminho que te levou a dizer, é aqui que eu quero estar e o que é que, que ajudar a iluminar essa opção, não é? Porque é uma opção diferente da É. habitual. Eu agradeço-te e realmente a arte de fazer perguntas e de saber fazer perguntas é uma coisa que tu tens, não é? E é interessante a pergunta e o foco, porque se eu for contar de verdade, é a coisa menos estruturada que possas imaginar. Ou seja, valores é uma coisa que está dentro de nós, ou seja, é algo que nós demonstramos pela prática dos nossos comportamentos e, portanto, conseguimos perceber através dos comportamentos das pessoas o que é que elas valorizam. E tu valorizas algo porque está relacionado com uma crença qualquer que tu tens sobre porque é que uma coisa tem valor ou não tem valor. E portanto, se eu te disser é um bocado como aquele anúncio que havia de água de luz quando nós éramos putos, que é tão natural como a sua sede. Aquilo que me fez ir atrás foi sentir muita incongruência e inconsistência em muitos casos que eu vivia em termos organizacionais e que sentia a necessidade de expressar a minha alma. Portanto, eu fazia-o. eh, não quero acreditar que é por causa de ser filho único e, portanto, de estar acostumado a poder ter o espaço para poder me expressar a mim mesmo e querer ser eu próprio e de me terem dado esse espaço porque era o único. Mas, e até porque eu tinha um drama, que enquanto filho único era que eu queria estar era sempre com outros e não sozinho. Portanto, nunca me senti muito aquele que quer ter o palco ou o espaço, mas de qualquer das formas, sim, realmente sempre tive muita força de expressar aquilo que sou e aquilo que quero ser. E, portanto, havia algo que eu fazia naturalmente e que vim a perceber que quando descobri que havia metodologias ligadas a valores para ajudar em processos de gestão nas empresas, que foi uma descoberta divinal para mim, que eu fiz inicialmente quando criei, em conjunto com dois amigos. Na altura, um deles não era amigo, mas o primeiro sim, que vínhamos os dois do Palladium Group, lá do, como eu falei há pouco, não foi por acaso que falei do Balance Scorecard, porque trabalhei juntamente com os criadores da metodologia no início dos anos 2000, eh, quando estive na Sponsor Management Consulting, depois foi comprada pelo Balance Scorecard Collaborative e constituí depois o Palladium Group, conjuntamente com a Monitor e tudo isso, que é uma empresa muito grande hoje em dia, mas um colega com quem trabalhava, ele estava no escritório de Madrid e eu no de Lisboa, chama-se Vítor Rodrigues Ardura, os dois em conjunto, em 2005, abordámos um professor da ESA Business School, chamado Simon Dolan, que já era conhecido por trabalhar com valores
e que tinha um best-seller da Macroil que chamava Dirección por Valores, que estava publicado em Espanha, conjuntamente com a ESAD, de onde ele era professor e diretor de pesquisa e desenvolvimento. Portanto, foi aí que eu tive acesso pela primeira vez a algo estruturado, de metodologias que trabalhavam com valores para apoiar processos de gestão no dia a dia e de liderança. Foi uma identificação tipo total e completa, como eu dizia há pouco, tão natural como a sua sede, como se eu já soubesse tudo aquilo, porque realmente são processos naturais e que nos ajudam a exprimir e a espremer aquilo que realmente somos, não é? E a poder comunicá-lo e pronto, e portanto esse foi o primeiro contacto. Em 2005 nós tivemos muita notoriedade por ter começado a trabalhar com essa metodologia, até porque em Portugal, quando publicámos a edição portuguesa do livro, tivemos a sorte do José Gomes de Azevedo ter sido quem prefaciou o livro na época em que a SONAI fez uma OPA sobre a PT e com o blackout aos jornalistas, e nós que éramos um xiringuito de dois amigos e um professor da ESAD, eu tinha a Bloomberg a ligar-me para casa para perceber porque é que tinha aparecido um livro com um prefácio de 9 páginas do engenheiro Belmiro, que realmente nos catapultou muito a imagem à volta do uso desta metodologia. E curiosamente, depois, em 2007, como expliquei há pouco, quando descobri todo o set de ferramentas e metodologias bastante já mais divulgadas e trabalhadas. Não quer dizer que a do professor Samandola não fosse, mas eram níveis diferentes e para tipos de necessidades diferentes. Pronto, foi realmente uma coisa levou à outra naturalmente e depois fomos agregando, como outros processos que há pouco quando estavas a falar do integral e do quadrante com quem nós trabalhamos também portanto que trabalhamos também, aliás, até dentro do próprio Barrett Value Center, a forma de aprender a fazer a transformação integral é feita utilizando o modelo da teoria integral e os quadrantes. E por aí fomos andando, não é? Portanto, foi aí a origem, ou seja, que veio from within, naturalmente querendo expressar a minha essência e procurando depois formas de fazer com que os outros percebessem de forma estruturada aquilo que às vezes quando estamos a explicar não é muito racional e é muito ligado com a emoção e as pessoas às vezes baralham e acham que se a coisa é emocional é porque não é válida. Então, pronto, é a linguagem que faz as pessoas perceberem, mas o que é verdade é que os valores são uma forma clara de nos ajudar a expressar de forma objetiva aquilo que realmente nos importa na vida, não é? Grato, Bernardo. Tu falaste, trouxeste para cima da mesa a ideia da organização e como essa organização está estruturada, não é? Com os indivíduos nas pontas, os consultores, uma rede mundial que opera e que vai formando equipas para resolver ou para fazer os projetos nos diferentes sítios. Isso per si já é um elemento de inovação, portanto começa a ser comum haver metodologias que funcionam dessa maneira, com uma estrutura organizacional diferente, não é? Me leva um pouco para a ideia do Individualized Corporation, não é? Daqueles professores de estratégia que anteviram que as organizações iam, de facto, ir para esta ideia do indivíduo como centro da ação organizacional e que ele depois se juntam em equipas, neste contexto que hoje a gente pode chamar das organizações estilo ou auto-organizadas, mas que estão dentro dessa coisa, e é bonita a forma como tu puseste isso e mostraste isto a funcionar. Eu gostava que tu agora entrasses um pouco aqui na mecânica de Portugal, porque tu foste uma das pessoas que iniciou todo este movimento em Portugal. Eu penso que já haverá algumas dezenas de pessoas que estão certificadas na metodologia em Portugal, Uhum, nestes últimos, sensivelmente, 16, 17 anos que tu tens trabalhado. Fala-nos uhum, um pouco disso, como é que foi esse caminho, como é que isso está uhum. a chegar cá, o que é que tu tens estado a ver e o que é que tens estado a É. sentir sobre Portugal, a cultura portuguesa, das organizações portuguesas em Uhum, receber este tipo de propostas. E quero-te fazer aqui uma pequena provocação, que é, que é sobre a linguagem, porque não é nada comum, no contexto das organizações, se falar de alma e coração e de emoções e de necessidades, portanto, dentro do Barrett Valley Center e dos livros dele, está uhum. cheio disto. Portanto, É. esta linguagem que tu estás a usar aqui comigo é a linguagem que tu tens no contexto das organizações e que vem do contexto Uhum,
das propostas. Eu, certo, através de ti, já tive várias vezes contacto com pessoas do centro, da rede, portanto, a linguagem que sinto é essa. Portanto, gostava que tu também falasses um certo. pouco sobre isso, porque não é nada linear, nem, e há muito aquela ideia, não, não, nas organizações nós não podemos falar sobre estas coisas, como se Claro. as pessoas das organizações fossem uns extraterrestres. Pois, não fossem pessoas, não é? Como se as pessoas não fossem pessoas. Então, é muito interessante aquilo que estás a dizer, porque deve ter sido muito complicado no início, realmente, o Richard conseguir vender as ideias dele. Até porquê? Porque, como existe, em termos gerais, uma cultura muito grande à volta destas temáticas, o medo da ignorância faz com que muitas das vezes as pessoas cortem coisas que são válidas por uma questão de não terem conhecimento. Então, aquilo que aconteceu é que, por exemplo, inicialmente, as mesmas ferramentas que estamos a falar agora, elas não se chamavam, porque depois o SET tem um nome que é curioso que no nosso país até tem uma ligação histórica por causa do nome CTT, não é? Que são os Correios em Portugal, e bem antigos e bem que chegam a toda a gente, mas CTT originalmente queria dizer desculpa, Corporate Transformation Tools, que depois vieram a chamar-se Culture Transformation Tools. E eles chamaram-se Culture Transformation Tools quando a máxima do. Eu não sei se foi o Drucker que disse, mas há muita gente que diz que foi o Drucker, outros dizem que foi outro, da famosa máxima da a cultura como a estratégia no pequeno almoço, não é? E, portanto, quando essa máxima no mundo anglo-saxónico começou a ficar muito forte, houve a transferência do nome para Culture Transformation Tools, porque, na verdade, os indicadores que o Richard conseguiu transformar daquilo que é o ser humano e que importa ao ser humano para indicadores que são globais daquilo que permite fazer a transformação de uma organização é fantástico e parece que é estranho, mas é muito natural, porque as organizações são feitas por pessoas. E aquilo que realmente é o átomo da organização é o indivíduo. E aquilo que o indivíduo valoriza é que são os verdadeiros indicadores onde se consegue ter os pontos da acupuntura para poder fazer uma transformação. Todos os outros, e se falarmos com a linguagem dos balance scorecards, para quem se lembra, portanto, que eram aquelas camadas de indicadores ou de objetivos com indicadores, em que, como se fosse a metáfora de uma árvore, não é? Em que para conseguirmos ter os frutos que estão lá em cima, que são os resultados financeiros, não é? Os objetivos financeiros, temos que ter ramos que levam a seiva e que levam todos os nutrientes até para gerar os frutos, que é a perspectiva que está por baixo da financeira, que são os clientes de mercado. Abaixo disso temos o tronco da árvore, que são os processos internos da organização. E a árvore só se aguenta de pé. Aliás, eu vivo aqui numa cidade que tem árvores gigantes que eram de selva, que têm caído várias por causa desta, porque estamos aqui no verão e há as tempestades naturais do verão, quer dizer, primavera-verão, e como as árvores são muito grandes e estão todas com as raízes tapadas de cimento e de alcatrão das estradas, as raízes vão apodrecendo e se vem uma rabanada muito grande, as árvores caem. Portanto, se as raízes que estão lá em baixo, que é a perspectiva do learning and growth e das infraestruturas, não forem saudáveis, por maior que a árvore seja e frondosa e até parecer que tem frutos lá em cima, ela cai como várias que caíram aqui na minha cidade. E, portanto, esta perspectiva que estamos a falar aqui, as raízes e o learning and growth e a infraestrutura, é onde está tudo aquilo que realmente garante os resultados que estão lá em cima. E, portanto, esse tipo de indicadores são indicadores que têm que ver com as necessidades humanas, que têm a ver com o bem-estar humano, que têm que ver com o conseguir neutralizar a raiz do medo, e fazer com que as pessoas se movam por confiança e por um foco em abundância e não em escassez. E todos esses elementos é que levam à garantia de não haver energia aplicada em atividades não produtivas, que infelizmente é aquilo que existe em muitas organizações, se não dizer na maior parte, e que faz parte da interação humana, não é? Porque nem sempre estamos alinhados todos no dia a dia, porque aquilo que trazemos de casa para o trabalho e do trabalho para casa gera interações que nos fazem gerar conflitos, e que se não temos a consciência de onde está a raiz real para conseguir trabalhar esses conflitos e então poder trabalhar performance, e se quisermos, no expoente máximo, fazer uma gestão eficiente da energia humana, quer seja individual, quer seja grupal, quando juntamos as pessoas, tudo o resto é uma falácia e perde-se muito tempo nas organizações
a querer performance, atuando exatamente onde não conseguimos ter performance real. E um exemplo claro daquilo que estamos a viver em termos globais, no efeito que isto gera depois para a sociedade, é o resultado que nós vivemos nos famosos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um agregado da sociedade humana e do impacto da sociedade humana no ecossistema, e que, como bem nós sabemos, toda a gente e todas as organizações reportam N coisas que estão a ser feitas e que são muito válidas, mas que infelizmente estão a dar resultados muito pífios. E é por isso que as metas que estão lá para 2030, à data de hoje, fazendo as mesmas coisas, nem em 2050 nós as atingiríamos. O que é gravíssimo. E, portanto, naquela gira popular dizíamos o rei vai nu e ninguém diz nada, não é? E é porquê? Única e exclusivamente porque andamos a dar tiros nas coisas que não geram declaradamente o kick on the ball. E, portanto, todo este sistema de indicadores, baseado naquilo que realmente move o ser humano e que nós sabemos quando não temos que estar a contar a história da carochinha para ninguém, o que é que realmente importa e que falamos com as pessoas, temos confiança, é aquilo que é trabalhado aqui como elemento de gestão e com linguagem de gestão, e que, evidentemente, para fazer as pessoas perceberem que é exatamente aí que está o foco do ONU, daquilo que faz gerar performance numa organização, essa sim foi para mim a coisa mais genial, que a simplicidade, conseguir simplicidade com complexidade é uma coisa muito, muito rara, que é através dos diagnósticos que são feitos com perguntas muito simples, tais como é que você se caracteriza como pessoa, não como gostaria de ser, mas como é que você acha, através daquela onda muito anglo-saxónica que é straight to the point. Portanto, escolha 10 palavras, nem mais nem menos. 10. Ah, mas eu podia escolher muito mais, está bem, mas tente escolher 10. E depois logo vemos, depois podemos pensar, mas foco, né? E isso é uma coisa muito boa que os anglo-saxónicos têm. E a mesma coisa sobre como é que as pessoas caracterizam o dia a dia da organização onde trabalham e como é que achavam que deveria ser para que os resultados fossem sustentáveis ou indexado àquilo que seja o que é importante para a organização. E então, quando extrapolamos isto para uma questão ecossistémica e de poder escutar aquilo que os próprios stakeholders dizem, ou seja, todas as partes interessadas, fornecedores, clientes, opinion makers, instituições financeiras, que muitas das vezes são super importantes como stakeholder para a organização para poder ter forma de investir no negócio e de escalar e tudo isso. Portanto, aqueles que são, e que hoje em dia está muito em voga, saber quais é que são os mapas de stakeholders das organizações, até por causa do reporting que agora obriga as novas diretivas europeias, do CSRD, eh, e portanto tudo isto que estamos a falar leva-nos a poder ter elementos concretos, que através dessas perguntas, quando temos as respostas e percebemos o que é que elas querem dizer, as pessoas que escolhem listas de valores, não é? Para terem o foco das 10 palavras que respondem a estas perguntas, quando cruzamos estas três dimensões e transformamos isto em indicadores como alinhamento, desalinhamento, níveis de consciência, foco em interesse próprio, em bem comum ou capacidade de transformação, se existe mais foco individual, relacional, organizacional ou social. Ehm, Depois há uma dimensão de transformar isto tudo naquilo que tem a ver com a PAI das perspectivas organizacionais, que chama-se Business Needs Scorecard, das necessidades básicas do negócio. Perspectiva financeira, perspectiva de stakeholders, perspectiva de eficiência, perspectiva de cultura com as três dimensões da liderança e perspectiva de contribuição social e capacidade evolutiva. Portanto, temos todos os elementos de um set de indicadores que, ao serem cruzados, nos permitem transformar palavras em índices que depois são geríveis da mesma forma que qualquer outro indicador de um EBITDA, porque temos aquilo que se chama os KPIs, normalmente são indicadores mais de resultado final. E aqueles que são os Key Success Factors, não é? São aqueles que permitem garantir que temos o caldo do dia a dia, de cultura, que permite que esses resultados aconteçam. E, portanto, esse de para tem que ser claramente descrito, e é desta forma, para podermos gerir, não é? Porque é a velha máxima: if you don't measure it, you can manage it. E então é exatamente igual. E é por isso que aquilo que parece algo assim, uma passada mental, se transforma muito rapidamente em linguagem de gestão, e é por isso que hoje em dia há muitas organizações a utilizar este processo,
Nós no Spirit temos já muitos clientes vamos completar 20 anos em abril do próximo ano, quando foi a tal primeira conversa com o professor Simon Dolan lá na ESAD, que até custa acreditar, porque tem sido um caminho rigorosamente nada fácil, mas a consistência da visão e do exemplo na atuação tem-nos permitido realmente, em Portugal, por exemplo, ter uma rede com algumas pessoas que foram certificadas, mas digo algumas poucas, talvez, como tu disseste há bocado, algumas dezenas. Sim, algumas dezenas poucas, tipo 30 pessoas, uma coisa assim, e que acredito que se calhar agora, com tudo aquilo que está a acontecer, por exemplo, aquilo que o Ricardo Costa está a fazer com bastante ripple effect em Portugal, com o livro dele que se tornou um super best-seller da felicidade é lucrativa, de haver agora uma norma portuguesa que é uma inovação total. Por exemplo, eu não conheço mais nenhum país no mundo, pelo menos que tenha, como fez agora há pouco tempo, esta norma de gestão de felicidade e bem-estar organizacional certificável, como uma ISO em Portugal. Portanto, começa a haver realmente um caldo para que isto se torne mainstream, porque não há motivo para que não, assim não seja, porque ajuda e garante realmente uma performance muito mais sustentada e sustentável, não é? E alinhada com aquilo que são os propósitos da daquilo que todos pretendemos na vida, acho eu, que é realmente sentirmos bem, felizes e com um propósito maior, não é? Tu trouxeste, depois trazendo aí vários exemplos, e eu queria criar a possibilidade para tu clarificares isso bem, porque eu penso que é importante isso ficar claro, não é? Porque quando Uhum. começaste a falar, falaste nos balance scorecards e na economia de base, ou chamemos na sociedade de base de mercado, e portanto onde os indicadores principais estão à volta do lucro e dos sistemas de lucro. Depois começaste já a dar alguns exemplos dos multi-stakeholders, portanto as sociedades de impacto, onde aqui o grande modelo que penso que está a ser seguido pelas organizações são os 3 Ps, não é? O people, o profit e o planet, portanto, as pessoas, o planeta e os lucros. E agora começamos a falar nesta perspectiva, não é? Em particular a partir do livro do Daniel Hall, das culturas regenerativas, agora desta ideia da regeneração, do alinhamento com Gaia, portanto, do alinhamento com Terra, e a Terra estar ao centro, não é? Estar ao centro do pensamento, porque é de lá que vêm todas as condições para se fazer o que quer que seja, na economia, na vida, o que quer que seja. Então, portanto, à medida que tu foste falando disto, tornar claro que, sendo isto uma proposta que vem do mundo dos valores, os valores são aqueles que estão em cada organização, em cada cultura, em cada país, em cada contexto. Não é? E, portanto, não é a proposta em si que está a impor um conjunto de valores a quem está a trabalhar com ela, é os valores que a organização tem ou quer adotar, porque muitas destas organizações estão, de facto, nestes processos de transformação do mercado para o impacto ou do impacto para o regenerativo, que são elas que depois vão trazendo isso para cima da mesa e que estes instrumentos se aplicam diretamente a isso com a granularidade da pessoa, com poder ir a partir da pessoa e perceber como é que esses processos se fazem nas pessoas, nas equipas, para chegar ao topo. Gostava que tu falasses um pouco sobre isto para clarificar esta Uhum. parte que me parece Sim. importante. Até porque muitos dos projetos de cultura, da edge cultural, não é, que estão nos limites da cultura moderna, em Portugal são projetos que têm a ver com ecoaldeias ou com empresas muito ligadas à sustentabilidade e à regeneração, portanto, que estão Uhum. aqui em espaços diferentes, projetos de natureza comunitária. Portanto, isto sendo uma metodologia que nasceu para as empresas e que é muito usada nas empresas, não se fecha às empresas, ela aplica-se a qualquer grupo de humanos e a qualquer movimento, e tu inclusive já falarás disso um pouco, tens uma ideia para Portugal, tu tens um sonho sobre a aplicação deste sistema para o país Portugal. É. Então, como é que é? Fala um bocadinho sobre isto, Bernardo, Ok. como é que é este, para clarificar e pôr Sim, sim. isto em cima da mesa de forma cristalina. Obrigado, obrigado mais uma vez pela boa pergunta. Ainda para mais a parte final da resposta tem a ver com o porquê nós nos temos conhecido, não é? Já Uhum. lá vamos, em 2012. Então, tu falaste dos 3 Ps e eu ainda lhe acrescento mais dois, porque no modelo da ONU existe os 5 Ps, que além dos People, Profit and Planet que tu falaste, ainda temos o Purpose e o Peace.
ok? E não é por acaso, porque o peace, nós não temos qualquer hipótese de ter uma sociedade que seja florescente e que funcione se não existir paz. Aliás, é um indicador claramente económico. Os economistas escolhem mercados onde existe maior hipótese de haver este tipo de condição social para poder fazer investimentos e tudo isso. Portanto, é um indicador claramente importante e que vem também do interior do ser humano, mais uma vez. Portanto, a paz não é global, a paz é individual e depois nas interações uns com os outros, se houver paz dentro das pessoas, a paz existirá no mundo e por isso o Gandhi dizia se é a transformação que queres ver no mundo, não é? Começa exatamente por dentro de nós. Mas exatamente aquilo que tu falavas, esta metodologia que às vezes ficamos muito carregadamente a bater no ceguinho da palavra valores. O ideal é nem sequer ter que falar nele e falarmos só claramente que vamos ajudar organizações a conseguir atingir os resultados que pretendem. E que eles só se conseguem se as pessoas forem quem gera os resultados. E, portanto, quando esta metodologia ajuda através de valores, que são elementos de foco e de união entre as pessoas, enquanto que as crenças são elementos que afastam as pessoas, que desunem, os valores unem, naturalmente. São quantos de energia que são magneticamente agregadores. Às vezes, apercebemos que a palavra que me trouxe até ti, Marco, que por exemplo podia ser a questão comunidade, porque tu és um tipo altamente comunitário e que crias comunidades, e de repente a conversar contigo eu percebi, pá, mas espera aí, comunidade para ti quer dizer uma coisa, para mim quer dizer outra. E nesses diálogos que são facilitados e que a metodologia ajuda a facilitar, porque ela é muito apreciativa, ok? Bebe muito do David Cooper e tudo isso, aí é que está o campo, que é conseguir fazer com que as pessoas atinjam elementos de cocriação que geram coesão interna, que os agregam e que sai algo que é um nós, ok? É algo que, hum, aliás, nós só acreditamos nas parcerias que são feitas triple win, ou seja, win, win, win. E porquê? Porque tem que haver alguém que tu ganhes, alguém que eu ganhe e alguém que vamos ganhar que nem sequer sabemos o que é a interação de toda a potência que existe entre nós. E nessa toda a potência que existe entre nós tem que haver o desapego trabalhado dentro de cada ser humano para aquilo que sair criado em conjunto é que é o mais importante. E, portanto, aquilo que era comunidade, que tu pensavas que era uma coisa, que eu pensava que era outra, passou a ser algo que até pode ter um nome, que é xiribita, tá, 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 e que é isso que nos leva em comum dentro de uma organização avante, focado no tal propósito comum, evolutivo, como o amigo Lalu nos explicou, que o propósito que existe nas organizações, ele tem que se ir adaptando àquilo que é a evolução do sistema. E isto, se calhar, é outra das falácias que havia nas teorias de gestão e organizacionais, é que as coisas eram estáticas. Portanto, cria-se um sistema com uma regra, as pessoas entram, comem e calam. E felizmente, hoje em dia, existem os séniores, não é? Portanto, a geração Z, que chocam de frente com os séniores, porque eles não se calam e aquilo que querem e que sentem, dizem. E se não me deixam de dizer, expressar aquilo que vai na minha alma, eu, tchau, já fui. E, portanto, o que é que uma metodologia como esta permite? É exatamente trazer a campo tudo aquilo que é a expressão que engaja de verdade, real engage from within, as pessoas dentro daquilo que estão a fazer, e porque as pessoas são protagonistas da história e co-criadores. E esta metodologia é somente uma facilitadora de campo, somente, entre Hum. aspas, somente com letra grande, permite então realmente as coisas serem criadas dentro do campo do realismo e da possibilidade concreta, que leva as pessoas a quererem ser protagonistas e também a ter a consciência de quem está em posições de liderança, se realmente não está muitas das vezes a criar condições impossíveis para fórmulas que nunca vão chegar a lugar nenhum porque não têm os meios para chegar aos fins. E isso não é problema nenhum. Depois é decisão. Já dizia o Covey, eh, que havia três coisas que nunca mudam.
ok? São as únicas três coisas, que é a mudança permanente, a segunda são os princípios pelos quais nos orientamos na vida, e a terceira, talvez a mais poderosa e mais desafiante para nós, que é a escolha. Porque ela depende de quem? Depende de nós. E escolher com consciência é uma coisa que tem muita importância. Tomar decisões de forma inconsciente, a achar que temos os meios para chegar aos fins e afinal não temos, quer seja de competências, de força anímica ou de outros meios que são necessários dentro de uma organização para poder atingir os resultados, pronto, é realmente necessário saber o que é preciso ter para fazer um bolo, não é? Omeletes sem ovos, fica o tipo a bater na taça, a dizer que vai ser uma omelete ótima, mas depois não tem lá nada e está a bater super animado. Muitas das vezes encontramos isto nas organizações e, portanto, com a habilidade de um valor de nível 7, ou seja, de serviço real, que é a compaixão, e conseguir ter a capacidade de ouvir desde o coração, às vezes, estas atitudes completamente irrefletidas e de não ser um apontador de dedo, é muito importante e, portanto, esta metodologia permite quem a utiliza a trabalhar-se muito no autoconhecimento, porque se não houver essa consciência de saber que estamos a interagir com seres humanos e que todos temos as nossas imperfeições e que temos que ajudar toda e qualquer pessoa a sair do paradigma do medo, que normalmente está baseado em três grandes focos, que é o medo de não ter o suficiente para sobreviver, o medo de não ser amado ou aceito num grupo, ou o medo de que não nos reconheçam a capacidade de entregar. Se não tirarmos as pessoas deste foco, é realmente muito difícil de conseguir atingir os resultados a que nos propomos, porque a entropia que o sistema acumula, gerado por cada ser humano, e volto a dizer, neste caso aqui, é a quantidade de energia aplicada em atividades não produtivas, apesar de que a entropia é um termo que vem da mecânica física e que vem claramente da questão da energia não aproveitada no sistema, e portanto, para não entrar em coisas muito complexas, foi realmente uma coisa muito bem evidenciada e sacada pelo Barrett, e que, agora voltando à pergunta que tu fazias da parte fora da humanização, é de tal maneira brutal que estamos a falar de sistemas humanos que os sistemas humanos só se organizam com propósitos diferentes e dimensões diferentes. Pode ser, nós os dois já somos um sistema humano, aquilo que me fez conhecer-te há 12 anos atrás, quando tu tinhas criado o João Sem Medo, era uma comunidade com um X número de pessoas que estavam focados num propósito qualquer que os uniam, maior. E quando eu digo maior, não tem que ser de nível superior, maior é porque agrega as pessoas, está num nível diferente das pessoas. Eh, e, portanto, a João Samete estava dentro de uma cidade que era Lisboa, que é uma dimensão maior, de um concelho Lisboa, de um distrito de Lisboa, de um país Portugal, de uma Europa do Sul, e estamos sempre a falar de pessoas. E as pessoas que estávamos a falar no início, que sou eu e tu, continuamos a estar no sistema. E, portanto, as interações que nós fazemos, elas podem ser medidas qual é o impacto que têm o nível em que quisermos, até ao nível planetário, que é aquilo que andamos a tentar com os ODS resolver, não é? E, portanto, isso sim é brutal, porque os indicadores são os mesmos e permitem de forma holística e como se fosse um ripple effect, não é? Aquela pedrinha que se lança num lago e que se vê a propagação das ondas ao longo do lago. Existem indicadores, portanto, debriefados para estes vários níveis que estamos a falar, pessoal, organizacional, comunitário, sociedade, e que foi aí que realmente, graças ao Vasco Gaspar, querido Vasco, que de forma intuitiva, um dia me mandou um e-mail a dizer a mim, a ti, ao Gonçalo Ferreira, ao Sotelinho, já não me lembro quem é que estava mais, e queria dizer, acho que vocês deviam conhecer e vou propor uma conversa e que foi lá na Central Station, né, na altura em que a BTI estava lá, e que foi aí que nos conhecemos. E acho que o Vasco, na altura, generosamente quis criar um campo em que eu pudesse contar aquilo que me ia na minha alma, depois de ter percebido que isto era possível ser feito e que já tinha sido feito em vários países no mundo, inclusive no Brasil. No Brasil já tinha sido feito em 2010 e esta conversa contigo foi em 2012, quando nós lançámos o livro que se chama Como Construir uma Organização Gerida por Valores, do Richard Barrett, que já era de 2006, mas que tivemos o arroz de lançar a versão portuguesa de Portugal, portanto, o tal que eu tinha conhecido em 2007 no Brasil,
em 2012, e que mesmo assim houve muita gente quando o viu que achava que era ficção científica pura, apesar de que era um livro que só conta casos práticos, concretos, né? E que realmente depois teve também muito foi endossado por muita gente de renome em Portugal. Bem, mas voltando então ao caso, o projeto e a ideia que eu ouvi falar aqui com o meu querido amigo Marco chamava-se e continua a chamar-se a energia positiva que vai transformar Portugal. E porquê? A energia positiva porque este método permite conseguir mapear aquilo que é o campo da energia que move as pessoas fora do paradigma do medo, em que a ação depende de mim e de mais ninguém. Quer dizer, de mais ninguém, quando eu estou a falar de mim, porque evidentemente se eu estiver a interagir com várias pessoas, das outras pessoas também, mas eu não fico à espera é que alguém vá fazer por mim. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de ser protagonista. E portanto, a mesma coisa que vou tentar explicar aqui em 3 minutos, contei à Mafalda Avelar numa entrevista na altura que havia o Jornal Económico, havia um programa na TV Económica, na Económico TV, que agora já não existe, que era sobre livros, e então a Mafalda entrevistou-me para saber o que era o livro e depois saber o que é que era este movimento da energia positiva que vai transformar Portugal, que não era movimento nenhum, mas que ela chamou assim, e é engraçado, se alguém quiser procurar no YouTube, isso ainda existe lá a entrevista. Mas o objetivo então é exatamente conseguir facilitar com o uso destes indicadores e com métodos de inteligência coletiva e de facilitação que muitas das pessoas que estão à volta do mar conhecem muito bem, eh, de conseguir trazer a partir da população e, portanto, com uma amostra que seja, que seja representativa de qualquer país, neste caso Portugal, perceber o que é que realmente caracteriza as pessoas enquanto indivíduos, a tal primeira pergunta. A segunda pergunta, como é que as pessoas sentem que é o dia a dia do país onde nós vivemos? Que se calhar aquilo que eu evolui da altura, quando nós nos conhecemos, Marco, para agora, é que tenho a certeza absoluta que ele deve ser feito ao nível de comunidades menores e não logo ao nível do país, e sim agregarmos aquilo que várias comunidades menores querem fazer e que isso nos traga um movimento eh, local que depois gera uma evolução a um movimento nacional, sem ter um propósito qualquer de fazer qualquer revolução, não tem nada a ver com isso, é claramente é trazer as pessoas para a dinâmica do dia a dia como protagonistas, independentemente de qualquer que seja a cor política que está no governo. Isto porquê? Porque nós vivemos num sistema não é democrático, que eu muito prezo, mas que tem uma tricky question, que é nós podemos eleger maiorias absolutas de minorias de votantes. E, portanto, o que é que isso faz? Faz muitas das vezes ehm, nós termos gente que realmente não representa a população como um todo no governo, mas que está legitimado. E, portanto, a partir do momento em que isto é assim, quando está lá alguém que nós não gostamos, a única coisa que nós podemos fazer é ajudar. Porquê? Porque é o país de todos e quem lá está foi eleito com toda a legitimidade e esta é a maneira de conseguir, de forma partidária, gerar ação pública consciente e com vontade, ao nível do bairro, ao nível da cidade. E que, agregando estes vários movimentos, preparando as pessoas para usar a metodologia, com certeza conseguiríamos fazer emergir esta energia positiva que vai transformar Portugal. Porquê? Porque é na primeira pessoa e porque gera o movimento que as pessoas sentem que é necessário. Eu dou-te o exemplo. Eu morava em Lisboa, sou de uma família lisboeta dos quatro costados de 7 gerações, ok? Veio de Coimbra, o meu tetravô. E portanto eu nunca tive aquela coisa de ir para a terra, que muita gente fala. A minha terra era Lisboa e ficava muito triste, toda a gente ia para a terra e eu quando chegava à altura de Natal não tinha terra para ir, porque tinha que ficar em Lisboa. Mas isto para dizer o quê? Eh, nós Isto para dizer o quê? Agora por acaso perdi-me completamente. Mas pronto, devia ser qualquer coisa aqui muito interessante que me esqueci. Eh, Tinha a ver sobre Portugal e sobre essa essência de Portugal, eh, dos valores e de ser a partir das pessoas e do movimento das pessoas e daquilo que elas valorizam no seu dia a dia. Pois, portanto, na perspectiva daquilo que estamos a falar, é claramente conseguir trazer as pessoas para um movimento. Não, já sei, eu saí de Lisboa, decidi sair de Lisboa, agora já me lembro o que estava a dizer, sou lisboeta de sete costados, mas decidi abandonar Lisboa por me sentir desligado da realidade que passou a haver com o excesso de turistas. Eu morava na zona da Penha de França e, portanto, muitos turistas, os tuk-tuks, carros, morrato a toda a hora. ehm,
uma falta de sentido cívico enorme e a sentir que pagava impostos numa cidade que não priorizava o munícipe. Portanto, passou a haver um foco excessivo nos turistas e achei que era abusivo. E, portanto, decidi mudar para uma cidade pequena, nessa cidade, que é uma vila que é Lourinhã, que tenho uma relação emocional, porque desde que nasci que passo férias lá, na Praia da Areia Branca, e realmente depois percebi a vantagem que era morar num sítio menor, para uma pessoa como eu. Porquê? Porque eu passei a sentir que percebia para onde é que iam os impostos que eu pagava. E mais, que eu conseguia interagir diretamente com as pessoas que tomam decisões e que me ouviam. E isso trouxe-me conforto e ligação e ver que as pessoas têm um sentido de cívico de... Vou dar também um exemplo de uma história que não me honra enquanto pessoa, mas eu tinha um cão e em Lisboa estava muito acostumado a ir à rua com o cão fazia xixi onde ele queria, não é? Evidentemente que eu ia mais para jardins e tal, mas às vezes quando ia até ao jardim havia lá uma paredezita qualquer que ele alçava a perna e fazia o seu xixi. Quando eu fiz isso com o meu cão, lá na Lourinhã, principalmente na Praia da Areia Branca, a primeira vez que houve uma senhora que me viu a fazer isso, deu-me uma descasca enorme a dizer porque é que não põe o cãozinho a fazer xixi lá na sua casa? E eu fiquei de boca aberta a achar primeiro que ela estava a ser abusiva comigo, mas depois fui para casa a pensar, isso ela tem toda a razão. Tem toda a razão. E, portanto, aquilo que existe de desligamento das pessoas, até emocional, o sentido de responsabilidade nas grandes cidades, pela azáfama, pela energia às vezes menos positiva, muito focada mais no ter do que no ser, levou-me a perceber que está num espaço menor, com menos população, em que as pessoas têm mais ligação de sentido de propriedade e de responsabilidade pelo espaço, que é aí que podemos atuar para fazer as pessoas claramente terem esse campo de ação que o Energia Positiva que vai transformar Portugal poderia trazer utilizando este tipo de metodologias. O que demonstra que a questão organizacional que falávamos não é empresas, mas é sim conjuntos de indivíduos e que quem quiser depois procurar, existe muita informação, Barrett Value Center é como se chama a organização, e que podem procurar muita coisa que existe na internet, inclusive do próprio Richard Barrett, que ele criou outra organização que se chama de Barrett Values. Bem, eu depois pomos aí nos links quando colocares a entrevista, que agora não me lembro, que é um instituto diferente que ele criou, que é com o foco só do impacto social. E portanto existe muita metodologia, muitas ferramentas, e é algo que realmente permite. Não se pode dizer que não existe forma de fazer, é querer Hum. fazer. E isso é realmente a mensagem talvez mais importante e que em conjunto espero que consigamos trazer mais gente para trabalhar com estas ferramentas porque dentro da comunidade que está à volta desta iniciativa que tu tens organizado, existe com certeza muita gente que pode ajudar a beneficiar-se a si mesmo e às comunidades com quem trabalha de utilizar este tipo de metodologias e de perceber claramente como é que o sistema que define a energia humana e que nos permite, de forma consciente, estarmos bem e diminuir o número de enfermidades que temos, os problemas dos impactos das doenças, para que realmente vivamos de uma forma saudável e com bem-estar interior, que depois reflita na forma como nos relacionamos na sociedade e como criamos um futuro que tanto falamos nas gerações futuras e nos impactos para as gerações futuras realmente neste momento já começamos a não ter tempo para estar só com a conversa. A ação urge e, portanto, dentro daquele grãozinho de areia que eu sou da praia gigante onde nós estamos, acredito que no dia a dia vou fazendo aquilo que posso para ajudar a passar a mensagem e a fazer esse grãozinho de areia, mas que não há de ver que a praia é feita de grãos de areia e é muito grande, portanto, ele há de contar para alguma coisa e aquilo que tu estás a fazer e a ajudar a ampliar o sinal já é demonstração de que dois grãos de areia fazem mais do que um e fazem a praia se estender pelo vento. Grato, Bernardo, grato por teres vindo à conversa comigo. Tenho a sensação que nós nem tocamos em metade do que podíamos tocar e do caminho que podíamos fazer, e tivemos quase aqui uma hora na conversa. Eu vou pôr nas gravações os links para as diferentes situações. Também vou pôr links para as entrevistas que já foram feitas com pessoas que foram referidas aqui, como o Vasco ou o Soutelinho,
Ainda não tenho uma sobre inquérito apreciativo, mas será um dia destes também virá alguém falar sobre inquérito apreciativo. Grato, Bernardo, por teres trazido, teres-te mostrado, teres cá vindo falar sobre esta proposta, sobre aquilo que tu tens estado a trabalhar ao longo dos últimos anos e que é, para mim, um dos elementos, uma das peças-chave em nós construirmos um conjunto de sociedades que sejam diferentes, que vão para outros contextos. Eu agradeço-te muito a oportunidade. Espero que agora, quando estivermos juntos em Portugal, que consigamos atrair um conjunto de pessoas para fazermos algo em conjunto. E deixo aqui, sim, com a certeza, de que quem gosta de ler e de procurar já. É muita pergunta que me fazem, como o Barrett já tem uns 10 livros ou 12. Qual seria o livro que tu me aconselhavas a ler, que é aquele que já achas que tem, que resume? Pois aquilo que eu acho chama-se a nova psicologia do bem-estar humano, que apesar de não falar do foco organizacional diretamente, mas quem o ler percebe automaticamente todos os impactos que tem, aos vários níveis, e onde eu acho que é realmente uma masterpiece, e que recentemente o Marco, para quem o conhece, leu e pode dar depois a opinião dele, pessoalmente, a quem queira, e que é um livro que já foi escrito em 2012, mas que parece que foi escrito ontem. E é realmente uma verdadeira masterpiece à la Ken Wilber. É muito da mesma vibe. Grato, Bernardo, e até já. Tchau, obrigado.